Bom, estamos gravando, tá? É, bom dia a todos novamente. Vamos dar início aqui à aula 5 do nosso curso, né? E nessa semana nós estamos vendo uma parte teórica, né, do assunto, que eu considero de extrema importância, né? Para que vocês entendam quando que a gente vai fazer uma coisa, quando que a gente vai fazer outra. Então é importante, porque o que eu sempre falo para os alunos é o seguinte: rodar análise no software é a parte mais fácil, tá? Porque vocês vão ver que tem funções no R, assim, muito tranquilas para a gente rodar a análise. É, não, com, às vezes, uma linha de código, você roda várias análises ao mesmo tempo, né? Então, assim, é bem tranquilo mesmo fazer as análises dentro do R. É claro que para quem está iniciando, claro que vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas o que eu vejo mais dificuldade é nos conceitos, né? Ah, o que eu coloco como tratamento? O que é a repetição? Então, é, esses conceitos são muito importantes e a gente acaba vendo isso na parte teórica, né? E a aula de ontem e a aula de hoje tem uma importância muito grande, porque dependendo como for o seu tratamento, se for qualitativo ou quantitativo, você vai usar uma parte ou outra. Ou seja, quando você tem tratamentos qualitativos, você vai utilizar todo o conhecimento de teste de comparação de média. Então, roda-se a análise de variância e roda-se o teste de comparação de média. Léo, o que é um tratamento qualitativo? Por exemplo, homem e mulher. Então, você não consegue contar, né? Você pode colocar um para homem, dois para mulher, ou um para mulher, dois para homem, não faz muito sentido. Então, homem e mulher. Tratamento A, tratamento B, tratamento C, né? Quando eu quero testar produtos, né? Eu dei muito exemplo aqui de testar vacinas. Ah, vacina AstraZeneca, Coronavac, Janssen. São tratamentos qualitativos. Para esse tipo de tratamento, a gente vai realizar os testes de comparação de média. E isso é importante na hora de entrar lá no R, né? Senão você tenta rodar uma análise onde seus tratamentos são qualitativos, tentando fazer uma análise de regressão, e claro que você não vai conseguir, vai dar erro na análise, não tem como fazer. Então, a análise que nós vamos ver hoje, que é a análise de regressão linear simples, né? Nesse curso aqui a gente só vê a linear simples. Nós temos um curso específico de regressão aí para estudar vários tipos de regressão, né, que nós temos disponíveis. É, no caso da regressão, o, o seu tratamento ele tem que ser quantitativo, ou seja, ele tem que ser numérico, né? Então, por exemplo, eu posso testar a dose de vacina. Ah, vamos aplicar uma, duas, três e quatro doses e fazer um modelo de regressão para verificar qual é a quantidade ideal de doses, né? É, por exemplo, anos, né? Anos pode ser utilizado também como um tratamento quantitativo. Então, eu tenho ali avaliações 2020, 2021, 2022, 2023. Então, eu consigo ter ali ao longo dos anos e verificar, né? Qual ano foi o melhor, se existe alguma tendência, alguma coisa nesse sentido. Então, a análise de regressão ela tem que ser realizada para variáveis quantitativas. Se eu tenho variáveis qualitativas, eu não consigo realizar análise de regressão. Tem algumas variáveis, gente, que ela é facilmente transformável, né? Então, vamos dizer assim, a altura, por exemplo. Vamos supor que você está avaliando ali várias alturas, tal, e a altura é numérico, né? Então, você consegue fazer uma análise de regressão. Mas você pode pegar a altura também e classificar. Olha, até tal altura é baixo, até de tal a tal altura é médio e acima disso é alto. E aí você passa a ter um tratamento qualitativo, né? Então tem alguns tipos, né, de tratamento que você pode trabalhar que dá para gente fazer essas classificações. E aí facilmente, né? Ah, eu acho que o objetivo do meu trabalho aqui, a regressão é melhor.
né? Não, o objetivo do meu trabalho é melhor testar teste de comparação de média, porque também temos que ter em mente o que, que nós queremos de resultado, quando a gente tem essa possibilidade, né, de escolher uma ou outra. O teste de comparação de média, ela vai dizer qual tratamento que é melhor. Olha, esse tratamento é melhor do que esse. Ponto final. A regressão, nós vamos ter um modelo de regressão, né? Onde, nesse modelo, a gente consegue fazer a predição. Bom, se o tratamento for tal, qual que é a minha resposta? Né? Então, vamos dizer, são análises que nos dizem coisas bem diferentes, né? Uma é dizer se um tratamento é melhor do que o outro, e a outra análise é nos dar a possibilidade aí de fazer predições, né? E verificar, não seria no caso da linear simples, né? Mas a gente tem, por exemplo, a quadrática. Qual o ponto de máximo que nós temos? Olha, aqui é o melhor ponto, né? Por exemplo, né, trazendo aí o caso das vacinas. 1, 2, 3 e 4 doses. Será que 4 doses é o melhor? Se a gente tiver uma linha, né, regressão linear simples, uma linha, 4 doses é melhor, né? Quanto mais doses, melhor vai ser. E se eu tiver uma curva e com 3 doses é o ponto de máximo? Então, eu não preciso aplicar 4 doses, né? 3 doses já resolveria todo o problema. Então, assim, a regressão ela nos permite falar isso, né? Onde que tem o ponto de máximo? Se for uma regressão linear simples, a gente vai conseguir verificar que quando, né, aquelas doses ou aquele tratamento aumenta, a minha variável também aumenta, ou o contrário, né? Quando o tratamento aumenta, a minha variável diminui, né? Isso a gente vê muito, por exemplo, com a aplicação de fungicida, né, em doenças de plantas. Então, você vai aumentando a dose desse fungicida, ou pode ser fungicida, pode ser herbicida, qualquer um ali, e a doença, né, no caso, vai diminuindo, no caso do fungicida. Né? Então, você vai ter uma reta, só que decrescente. Nesse caso, né, à medida que eu aumento o meu tratamento, diminui a minha variável, né? Então, a regressão linear nos dá muitas possibilidades, né, de trabalho. Isso para todas as áreas. Vamos supor que você está avaliando na mentoria do meu curso de Estatística Experimental do Conceito à Prática, que é um outro curso, tá? Não é esse. Um colega trouxe o caso da parte econômica. Igual. Ele pegou vários acontecimentos, vários anos ali de dados, tá? E verificou a taxa de juros em relação ao valor das ações de empresas de construtoras, tá? Então ele pegou, né, no caso, essas taxas de juros foram o tratamento dele, né, o eixo X dele, e o preço das ações foram o eixo Y, né? Então ele conseguiu verificar que à medida que aumenta a taxa de juros, diminui o preço da ação das construtoras, na maioria delas. Teve algumas que não deu essa tendência, porque essa tendência até esperada, né? Se aumenta a taxa de juros, diminui o preço da ação das empresas. Por isso que quando a taxa de juros está alta, igual nesse momento, todo mundo corre para a renda fixa, poucas pessoas só, né, os mais corajosos continuam nas empresas porque as ações caem muito. Mas ele conseguiu verificar que tem algumas empresas que isso não ocorria, né? Então, isso tudo ele conseguiu ver através de análise de regressão, né? E qual que é a vantagem da análise de regressão? Você não necessita de ter repetição. Ontem nós falamos do teste de comparação de média, que não tem como rodar se você não tem repetição do seu tratamento. A análise de regressão você pode rodar sem repetição, sem nenhum problema. Léo, então repetição não é importante? Eu continuo considerando importante, por tudo aquilo que a gente falou lá na aula quando a gente falou de repetição. Olha, quanto mais repetições você tem, mais você diminui o erro, mais próximo você chega do valor real daquele tratamento. Então,
repetição continua sendo importante, mas tem situações que você não pode ter repetição, e aí a análise de regressão é uma saída bem interessante. Tá? E hoje, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês, então, como que é feito esse cálculo, o que é importante na análise de regressão, porque a análise de regressão ela tem alguns parâmetros que são importantes e que, às vezes, principalmente para quem está iniciando, pode ter um pouquinho de dificuldade na interpretação desses parâmetros, tá? E a interpretação correta da regressão, ela é bem interessante e pode te dar resultados muito legais, tá? Então, o que é o grande objetivo da regressão? Nós vamos estabelecer uma relação entre uma variável independente, que a gente também pode chamar de tratamento. Léo, por que independente? Porque ela não depende de nada. Ela já vai ocorrer. A dose de vacina, eu escolhi ser uma, duas, três ou quatro doses. Então, ela é independente. E nós vamos relacionar essa variável independente com uma variável dependente. Por exemplo, número de pessoas que tomaram a vacina e pegaram a doença. Né? Então, você vai ter ali, essa variável ela é dependente, porque eu só vou avaliar quem tomou a vacina. Então, ela depende de alguma coisa. Né? Se eu tenho lá doses de fungicida e severidade na planta, então, dose de fungicida é independente. Eu que escolhi lá, olha, eu vou utilizar a dose de 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, independente. A severidade na planta é dependente da dose que eu joguei. Então, é essa relação que nós pretendemos trabalhar dentro da regressão, de qualquer modelo de regressão. No nosso caso aqui, a linear. E nós temos um modelo estatístico, que é y igual a beta zero. Tá? O que é o beta zero, Léo? É o coeficiente linear da regressão. Ele vai medir o valor de y quando x for zero. Então, quando você tem um valor de x igual a zero, né, qual que é o valor de y? Ocorre y, muitas das vezes, esse valor não é tão importante. Até porque, em alguns momentos, esse beta zero pode ser até negativo e, na maioria das variáveis, né, valor negativo não faria nem muito sentido. Por exemplo, severidade negativa, o número de pessoas doentes negativo não faz tanto sentido. Então, o beta zero, ele faz parte, né, da equação, claro, mas ele não é, vamos dizer que a gente não usa ele tanto em termos práticos, né? Aí tem que ver caso a caso se aquele valor faz sentido ou não. Em alguns casos vai fazer, em outros casos nem tanto. E o que realmente é importante são os betas 1 em diante, né? Esses betas, eles medem para a gente o coeficiente angular da regressão. Aqui é uma equação de regressão múltipla, tá? A regressão simples, ela vem só beta 0 mais beta 1x. Então, vem até aqui mais o erro experimental. Então, esse coeficiente, ele é importantíssimo. Por quê? Porque ele mede a quantidade que aumenta ou diminui na minha variável dependente quando uma unidade de x aumenta. Então, no nosso caso lá do exemplo de vacinas, à medida que eu aumento uma dose de vacina, eu aumento ou diminuo, né? A gente espera que diminua, claro, a quantidade de pessoas doentes que tomaram aquela vacina. Ou seja, 100 pessoas tomaram aquela mesma vacina, são as minhas repetições, né? Dessas 100, 20 tiveram a doença. Então, eu tenho uma dose de vacina, 20 teve doença. 2 doses da vacina, opa, já caiu para 15. 3 doses da vacina, caiu para 10. 4 doses da vacina, continuou 10. Ou seja, às vezes não vale a pena ir até 4 doses. Posso parar na 3 doses, porque já foi o máximo que a gente conseguiu. Então, isso daí vai ser medido por esse coeficiente, o quanto que aumenta ou diminui. Então, esse coeficiente, ele é muito importante, nós vamos aprender a calculá-lo aqui, ver até o exemplo, para vocês entenderem melhor
como que a gente chega nesses valores e como que a gente interpreta. E o erro experimental. Isso aí vai estar em todos os modelos estatísticos que você for trabalhar, vai ter o erro experimental. Não existe experimento sem erro, né? Pelo menos eu nunca vi. Bom, alguns pontos importantes sobre a regressão. Então, primeiro que ela é a regressão linear simples, a que nós estamos falando aqui, porque tem vários tipos de modelo de regressão. Eu sei que, né, tem pessoas aqui que são até professores de estatística, né? Então, estou falando só da regressão linear simples, tá? Então, vamos lá. Ela vai medir a relação linear entre x e y. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente não encontra um resultado satisfatório na regressão linear e fala que, a gente acha isso muito em artigo científico, hein, que não existe uma relação entre x e y. Quem te disse? Você não testou todas as possibilidades, testou só a regressão linear simples. E aí, realmente, não existe uma relação linear entre x e y. Aí, tudo bem. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas frases, porque às vezes, não existe relação. Ué, mas e se tiver uma relação quadrática, cúbica, alguma coisa que não é linear, né? Você não sabe, você não testou, você vai ter que testar todas as possibilidades, que são infinitas, né? Para você realmente falar que não existe relação entre uma variável e a outra. Então, o que a gente tem que dizer é que não existe uma relação linear entre as variáveis, caso, né, os resultados da regressão não forem satisfatórios. Os valores de x são fixos em repetidas amostras. Bom, o que isso quer dizer? Se você tem repetições, aquele valor tem que ser fixo. Vamos trazer aqui um exemplo de que dose de vacina não dá. Vamos supor que é uma dose de algum remédio, né, que você está testando. Aí você resolveu testar 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, tá bom? Então esse é nosso tratamento. Olha, eu vou testar 1, 2, 3 e 4 ml e eu quero ver como que é o efeito deles no controle de alguma doença em humanos. Aí vamos supor, você pegou lá a primeira pessoa que você vai avaliar no seu experimento, colocou 1 ml para ela. E você vai repetir, né? Você não vai fazer com uma única pessoa, você vai fazer com mais. Aí na próxima repetição, você em vez de colocar 1 ml, você não dosou direito, colocou 1,1. Na terceira, você colocou 0,9. Aí você já começa a trazer um monte de erro experimental dentro da sua análise. Então, esses valores têm que ser fixos e é responsabilidade do pesquisador garantir que eles estão sendo fixos mesmo. Então, se o meu tratamento é 1 ml, eu vou medir 1 ml. 2 ml, o outro tratamento, 2 ml para todas as repetições. 3 ml, 3 ml para todas as repetições, né? Mesma coisa, né? Quando você vai testar produtos agrícolas, por exemplo, dose de nitrogênio, é muito comum, né? Quem é da área agrícola aí, avaliar a dose de nitrogênio para aumentar a produtividade de plantas. Aí você coloca 50 kg de nitrogênio por hectare numa repetição. Aí na outra repetição você coloca 55. Você está levando um erro experimental para dentro do seu trabalho. Então, esses valores, e é você que vai medir, né? Na hora de aplicar o seu tratamento, você tem que tomar muito cuidado para realmente você manter eles fixos dentro ali das repetições, tá bom? Isso é muito importante, tá? Aqui a esperança do erro, né? Igual a zero, aqui mais uma parte estatística mesmo, né? A variabilidade dos erros é constante, né? Então, para rodar uma regressão linear simples, a gente precisa que a variância entre os tratamentos sejam homogêneas. Então, elas também, a regressão linear simples, ela segue também aquelas pressuposições da análise de variância, tá? Então, variância constante, né, homogênea. Os erros não são correlacionados, tá? Então, se você
está trabalhando com repetição, né, você tem que fazer aquela casualização para os erros não serem correlacionados e os erros apresentam distribuição normal. Tá? Então, a gente segue essas mesmas validações aí. Léo, meus dados não seguem. Meus erros, né? Os erros dos meus dados não seguem. O que eu faço? Bom, aí você tem outros modelos de regressão, que são os modelos de regressão generalizados, ou até os modelos mistos, onde você não tem que se preocupar com a distribuição normal. Tá? Onde que eu explico isso? Dentro do curso de modelos de regressão. Esse curso vai acontecer ou julho ou setembro. Eu estou vendo ainda como que eu vou distribuir essas datas aí para o final do ano. Tá? Esse é o quadro da nossa análise de regressão. Ele é muito parecido com o quadro da análise de variância que a gente vai começar a estudar amanhã, né? Então nós temos a fonte de variação. Nós vamos ter a regressão. Na regressão a gente chama de desvio, tá, gente? É a mesma coisa que resíduo, tá bom? Só que na regressão, quando você for olhar um livro ali, e falando nisso, o colega colocou lá o PDF do livro lá no grupo do WhatsApp, tá? Não deixem de baixar, não. É um livro bem legal. Já que existe o PDF, né? Eu não posso passar essas coisas para vocês, tá, gente? Isso é, vamos dizer, como o livro é físico, né? Eu não tenho, não posso estar passando por toda a questão aí autoral, essas coisas, mas vamos dizer, foi aluno que passou, não tem problema, né? A gente passa nessa questão. Então, nós temos o desvio e temos o total. Grau de liberdade. A regressão linear simples, gente, mais uma vez, nós estamos falando de regressão linear simples, hein? A regressão linear simples, ela consome apenas 1 grau de liberdade. E é por isso que ela nos permite não ter repetição, ou seja, ter um número pequeno de avaliações ali e a gente rodar a análise. Por quê? O grau de liberdade do desvio é n menos 2, ou seja, n é o número de amostras, né? O número de parcelas que você tem no seu experimento. Então, se você tiver 3, já dá 3 menos 2 dá 1, já sobra 1 grau de liberdade para o desvio. Então, a partir de 3 avaliações, 3 tratamentos, né, que você tenha, você já consegue rodar um modelo de regressão, mesmo não tendo repetição. Ou seja, se você avaliou dose 1, 2 e 3 de vacina, não repetir, Léo. Apliquei a dose 1 só em uma pessoa, apliquei 2 doses só numa outra pessoa e apliquei 3 doses só numa terceira pessoa. É só isso o meu experimento, Léo. Consigo rodar uma regressão? Consegue. Consegue sim. A regressão ela te permite isso. Então, ela é muito legal para aqueles tipos de experimento que realmente o seu número de parcelas é muito pequeno. Tem situações que não tem como aumentar o número de parcelas. Léo, mas e a confiabilidade? Aí é outra pegada. Então, uma coisa é você conseguir rodar a análise, outra coisa é ter confiabilidade naquela análise. Tá? E aí vem um ponto importante, gente. Então, o grau de liberdade do desvio que a gente acha aí nos livros é que ele tem que ser pelo menos 10. Tá? Isso é o mínimo para que essa análise seja confiável. Na indústria, na pesquisa, né, dentro da empresa, a gente trabalha com no mínimo 20, tá? A gente não trabalha com modelo de regressão, nem considera se o grau de liberdade do desvio a gente não conseguir chegar nem a 20. Aí é claro que a gente já monta os experimentos, né? De forma que vai chegar sem nenhum problema, né? Por quê? Porque senão eu não posso garantir que aquela medida ali de erro experimental foi bem feita, porque o meu número é muito baixo. Só que eu sei que tem áreas que não tem como, né, gente? Tem algumas áreas, tem alguns de vocês até falando, Léo, eu não consigo chegar em 20 parcelas no meu experimento, não tem como. Por exemplo, teve uma vez que tinha um pessoal da veterinária fazendo o curso e a professora trabalhava, já eram todos professores, né? E ela trabalhava com animais silvestres. Então, assim,
via um animal que, se eu não me engano, o animal já tinha que estar morto, se eu não estou enganado. Então, um animal que sofreu um acidente, era na parte da Mata Atlântica do Espírito Santo, né? Sofreu um acidente, morreu, pegava esse cadáver, levava para a universidade, aí ela ia fazer algumas avaliações. Mas igual ela falou, é raro, assim, eu tenho um animal, talvez daqui 6 meses vai aparecer outro animal, eu não consigo chegar no N igual a 20, eu vou ficar 10 anos da pesquisa, da mesma espécie, né? Chegar num N igual a 20. Então, assim, eu sei que tem áreas que é muito complicado. Não é simples assim. Para quem é da área da agronomia, né, que monta experimentos mesmo, é muito tranquilo. Para quem é da área da saúde, que vai avaliar, nenhum projeto de medicina vai aceitar você avaliar uma única pessoa, né, dentro de um tratamento específico. Eu acho, se eu estiver falando besteira depois, vocês da medicina me corrijam. Mas eu acredito que isso não é aceitável. Deve ter, na medicina, deve ser um número até grande que é obrigatório a pessoa avaliar, sei lá. Você tem que avaliar pelo menos 100 pessoas para cada tratamento que você tem. Então, se eu vou avaliar uma dose de vacina, eu vou aplicar em 100 pessoas. 2 doses, vou aplicar em outras 100. 3 doses, vou aplicar em outras 100. Então, aí acaba que você não vai ter problema nenhum aqui em relação a desvio, tá? Só trazer esse ponto que é um ponto assim muito importante, né? Então, assim, uma coisa é você conseguir rodar a análise, outra coisa é a confiabilidade que nós temos dentro dessa análise. E aí isso vai variar de área para área, né? Tem áreas que vão aceitar um resíduo bem baixinho, tem áreas que é inadmissível você falar de um resíduo menor do que 20 de grau de liberdade. Daqui a pouco vocês vão entender como que é feito isso daqui. A gente vai trazer o exemplo para ficar muito mais claro, tá, gente? Temos aqui as somas de quadrado da regressão, soma de quadrado do desvio, soma de quadrado total. Quadrado médio da regressão, que no caso da regressão, gente, o quadrado médio ele é o quê? Ele é a soma de quadrado dividido pelo grau de liberdade. Como a regressão linear simples, o grau de liberdade é 1, então o quadrado médio acaba sendo próprio a soma de quadrado da regressão, né? E o quadrado médio do desvio é a soma de quadrado do desvio dividido pelo grau de liberdade do desvio. E no final a gente chega aqui no teste F, que é o quadrado médio da regressão dividido pelo quadrado médio do desvio. E nós temos algumas formulazinhas, né, para a gente calcular essas somas de quadrado, né? Então a soma de quadrado total, ela é o valor, né, da sua parcela menos a média elevado ao quadrado, e aí você vai fazendo essa soma, somatório de todas essas possibilidades. Soma de quadrado do resíduo, ela é o valor real da sua parcela menos o valor predito ao quadrado. E a soma de quadrado da regressão é a soma de quadrado total menos a soma de quadrado do resíduo. Daqui a pouquinho eu trago o exemplo para a gente destrinchar essas fórmulas, tá? E os betas, que são realmente a parte talvez mais importante aí da regressão. O beta 1, ele é o somatório de x e x é o seu tratamento, tá? Por isso que o tratamento tem que ser quantitativo, gente. Se o tratamento for qualitativo, como é que eu vou fazer somatório em cima de tratamento qualitativo, né? A gente não tem essa possibilidade. Então, é o valor de xi menos a média, vezes o valor do y, né, daquela mesma parcela, menos a média de y, dividido pelo valor de xi menos a média ao quadrado. E aí a gente vai fazendo os somatórios, né, até a gente chegar no valor do beta 1. Uma vez que a gente calcula o beta 1, eu jogo aqui nessa equação valor médio de y menos beta 1 vezes o valor médio de x e chego no valor do beta 0. E depois que a gente faz todos esses cálculos, nós temos ainda o cálculo do coeficiente de determinação. Outro parâmetro importantíssimo para quem trabalha com regressão. O coeficiente de determinação ele é a soma de quadrado da regressão dividido pela soma de quadrado total. Em termos práticos, tá? O coeficiente de determinação ele é o quanto seu modelo de regressão
consegue explicar da variação total, ou da variância total da sua variável dependente, da sua variável y. Esse valor ele varia de 0 a 1, ou em alguns casos já traz em porcentagem, né? Aí vai variar de 0 a 100, mas, né? Se tiver em porcentagem, de 0 a 100. Mas, caso contrário, está em decimal ali de 0 a 1 esse cálculo. Né? Se você multiplicar isso aqui por 100, você chega em porcentagem. Quanto mais próximo de 1, melhor é o seu modelo, ou seja, mais ele explica. Tá? Então, ele é muito importante para a gente, porque se você montou um modelo de regressão, fez lá um monte de coisa, tal, apresentou os betas, a equação, igual a gente vai fazer daqui a pouquinho, e o seu coeficiente de determinação foi, sei lá, 0,50, 0,5, o seu modelo vale pouco, né? Pelo menos, qual que é o coeficiente de determinação bom? No mínimo acima de 0,7. Abaixo de 0,7 só em situações bem específicas. Porque, imagina, 0,5, beleza, o meu modelo explica 50%. Os outros 50% é erro experimental. Os outros 50% da variação, ele é erro experimental. E aí, você vai confiar no modelo onde 50% o modelo te explica, mas os outros 50% é variação? 50%, pelo menos na minha opinião, é muita coisa, né? É uma quantidade, assim, gigantesca. Então, na minha área, e aí eu não posso falar de todas, né? Mas eu acredito que seja mais ou menos por aí, utilizar pelo menos 0,7, tá? Isso pelo menos. Trazendo ainda para dentro da empresa, normalmente a gente não aceita modelos com menos de 0,8. Modelos que apresentam coeficiente de terminação abaixo de 0,8, a gente prefere não utilizar, né? Ou é claro que tem situações que assim, entre você não ter nada e ter um modelo de 0,7, 0,7 está bom, né? Entre 0 e 0,7 está bom. Mas é recomendável, né? A gente acaba sempre buscando, tentando, testando vários modelos até a gente conseguir um coeficiente de terminação de pelo menos 0,8. Então, ele é muito utilizado também para a gente fazer seleção de modelos. A gente não vai trabalhar com seleção de modelos aqui dentro do nosso curso, né? Mas é uma parte muito importante, porque quando a gente trabalha com modelos de regressão, a gente não testa um único modelo. Normalmente, a gente testa vários modelos, né? E aí, a gente tem que escolher o melhor. Uma das formas de escolher o melhor modelo é através do coeficiente de determinação. É claro que tem outras formas também, tá? Então, ele é muito, muito importante para a gente. Vamos fazer um exemplo aqui para ficar muito mais claro e eu conseguir explicar para vocês todas aquelas fórmulas, né? Como eu já disse, gente, a gente não precisa decorar essas fórmulas, mas eu acho interessante vocês saberem, né? Para a gente não virar um robô também que só roda o software e não tem a menor ideia do que está acontecendo. Mas aquelas fórmulas são todas internas dentro do software e você não tem que preocupar com elas, né? Mas é mais para você entender. Então, aqui, ó, nós temos o seguinte, ó. Nós temos a avaliação de uma amostra de 10 funcionários, ok? De uma companhia de seguros. E o número de clientes que cada um possui. Será que existe uma avaliação, né? Entre a variável número de clientes e tempo de serviço? Então, o que foi feito? Ó, nós temos aqui anos de serviço. Então, para cada funcionário, né? Aquele funcionário teve uma quantidade ali de anos trabalhados. Então, tem um funcionário com 2 anos trabalhados, tem um funcionário com 3, com 4, com 5, e assim por diante, né? A gente foi avaliando. Tem outro com 4, tem outro com 6, tem outro com 7, tem outro com 8, outro com 9, outro com 10. Então, primeira coisa, isso é um ponto importante da regressão. Igual, teve 2 funcionários com 4 anos. Problema nenhum. Dá para você rodar a regressão sem problema. Quer dizer, só esse funcionário aqui que teve repetição. Esse funcionário não, desculpa. Só esse número de anos aqui, 4, que teve repetição. Os outros não teve. Tudo bem? Dá para rodar a regressão
tranquilo, sem problema matemático aí para calcular a regressão. É claro que se você pudesse avaliar mais funcionários e tivesse pelo menos 3 funcionários com 2 anos, 3 funcionários com 3, 3 com 4, 3 com 5, 3 com 6, assim por diante, o seu experimento seria muito melhor, né? Mas se não dá, às vezes, esse daqui é todos os funcionários da empresa, né? Como é que ele vai avaliar mais? Não tem como, ele só tem esses funcionários, né? Então, você trabalha com aquilo que dá para fazer. E aí, para cada funcionário, né? Tem aqui os anos de serviço desse funcionário e o número de clientes que esse funcionário tem. Ou seja, o funcionário que trabalha há 2 anos tem 48 clientes. O que já está na empresa há 3 anos tem 50 clientes. O que está há 4 tem 56. O que está há 5 tem 52. O que está há 4 tem 43. O que está há 6 tem 60. O que está a 7, 62. O que está a 8, 58. O que está a 9, 64. O que está a 10, 72. Será que tem... Qual que é a nossa pergunta aqui? Será que tem uma relação linear? Ou seja, à medida que eu aumento os anos de serviço, né, que o funcionário fica mais experiente, então ele consegue convencer mais os clientes. Será que aumenta o número de clientes dele? Ou não? Talvez aconteça o contrário também. O funcionário vai ficando mais velho, vai ficando mais cansado, não está querendo pegar muito cliente, tem encheção de saco, aí o cara vai diminuindo a quantidade. Pode acontecer isso também. A gente não sabe. Por isso que a gente tem que avaliar, né? Senão a gente não fazia pesquisa se a gente já soubesse a resposta, né? Então vamos lá. Vamos primeiro calcular o beta 1. O primeiro cálculo que a gente faz é do beta 1. Então, como que o beta 1 é calculado? Primeiro eu tenho que calcular a média de x. Então, se eu pegar aqui todos esses números, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, se eu calcular a média, eu vou chegar no valor de 5,8. Tá bom? E aí eu tenho que fazer cada valor de x menos 5,8. Então, eu vou pegar 2 menos 5,8, 3 menos 5,8, até 10 menos 5,8. Ok? Esse é o primeiro ponto da nossa equação. A gente parte para o y. Vamos calcular a média de y também. Então, eu pego todos esses valores, 48, 50, 56, 52, 43, até 72. Calculo a média e vou chegar no valor de 56,5. Aí eu faço a mesma coisa. Cada valor de y menos a média. 48 menos 56,5, 50 menos 56,5, até 72 menos 56,5. O cálculo do x e o cálculo do y, eu multiplico um pelo outro. Ou seja, vou fazer essa multiplicação e depois vou somando cada uma dessas nossas parcelas. Esse valor nós vamos dividir pelo x menos a média de x ao quadrado. Então, eu pego também todos os valores de x novamente, né? Subtraio da média, elevo ao quadrado, e aí a gente chega no beta 1, que no nosso caso aqui é 2,81. Então, calculamos o beta 1 com a nossa formulazinha. Como que eu chego no beta 0? Opa, beta 0, ela é y médio, ou seja, a média de y, menos beta 1, a média de x. Então, 56,5 menos 2,81, que é o beta 1, vezes 5,8, que é a média de x, igual a 40,17. E aí a gente chega na nossa equação. Y igual 40,176 mais 2,81 vezes x. Olha o que a gente já tira aqui, gente, de conclusão. Olha como é importante aqui o nosso beta 1. Presta atenção, hein? Uma das partes mais importantes da aula é isso aqui. Calcular, como eu disse, o software faz para vocês. É bom vocês verem uma vez na vida. Mas isso daqui é a interpretação de vocês. Ó, primeiro ponto você tem que interpretar. O sinal do beta 1. Se ele é positivo, significa que à medida que eu aumento x, eu aumento y.
Ou seja, no nosso exemplo aqui, à medida que aumenta o número de anos de experiência do meu funcionário, aumenta o número de clientes que esse funcionário tem. Isso é fato. Eu já consigo ver isso só olhando esse sinal. Léo, e se o sinal fosse negativo? Sinal negativo para o beta 1 significa que, à medida que eu aumento X, eu diminuo Y. Vamos supor que fosse negativo aqui. À medida que o meu funcionário tem mais anos de trabalho, ele tem menos cliente. Tá? Então, o sinal aqui é importantíssimo. Aí você vem para o segundo ponto, o valor do beta 1. Beleza, eu já sei que é positivo. À medida que eu aumento X, eu aumento Y. Mas quanto que aumenta? Opa, no nosso exemplo aqui aumenta 2,81. Ou seja, a cada ano trabalhado, o meu funcionário consegue aumentar. Aí, como cliente, não tem como ser 2,81, né, gente? A gente pode aí levar para 3, né? Então, a cada ano trabalhado, o meu cliente, o meu funcionário, consegue aumentar em torno de 3 clientes. Então, isso é importantíssimo. Olhar o sinal, se é positivo ou negativo, e olhar o valor. Esses são os dois pontos importantíssimos dentro do modelo de regressão que você precisa saber avaliar. Bom, aí agora nós já temos a equação. Então eu posso fazer a predição. Ou seja, baseado nessa equação e nos valores que nós temos de x, qual que seria o valor de y? Então, se o x é 2, olha como que a gente faz. O x é 2, eu pego o valor de x, subtraio aqui, e faço 40,176 mais 2,81 vezes 2, chego no valor predito de 45,8. O valor real era 48, o valor predito 45,8. E vou fazendo isso para todos os meus x. Né? Eu calculo o valor predito de y. Ok? Isso aqui vai ser importantíssimo para nós calcularmos a soma de quadrados aqui. Então vamos lá. Soma de quadrado total é o valor de y menos a média de y ao quadrado. E eu somo todo mundo. Então a gente pega o valor de y, voltar aqui, ó, 48, menos a média que a gente tinha calculado, 52,5, e eleva ao quadrado. Mais 50 menos 52,5 eleva ao quadrado. Até o último valor de y, 72 menos 52,5 eleva ao quadrado. A gente chega aqui, 658,5. Tá? Soma de quadrado do resíduo. A soma de quadrado do resíduo é o y menos o y predito. O y predito, pessoal, vocês podem entender da seguinte forma, que seria o y real, o y verdadeiro, tirando qualquer erro. Né? Esse seria o nosso valor real. Né? Quanto maior o coeficiente de terminação do nosso modelo, mais a gente pode confiar nesse valor predito. Né? Hoje a gente ouve falar de predição para todo lado, né, gente? Ah, predição do dólar, predição do tempo. No tempo a gente fala previsão, né? Isso tudo são predições que são feitas via modelos. Não estou falando que as pessoas utilizam um modelo tão simples igual a regressão linear. Utiliza modelos mais complexos, mas tudo é predição, tá? Então a gente pega o valor real e subtrai do predito e eleva ao quadrado. Então a gente volta aqui na nossa tabelinha, ó. 48 menos 45,8 eleva ao quadrado, mais 50 menos 48,6 eleva ao quadrado. Vai fazendo para todo mundo até o último valor aqui, 72 menos 68,3 eleva ao quadrado. Somo todo mundo, chego em 154,71. Então, esse é a soma de quadrado do resíduo. E a soma de quadrado da regressão? É a soma de quadrado total menos a soma de quadrado do resíduo. Fazendo aqui, a gente chega em 503,79.
Subtraímos não. Substituímos aqui na nossa tabelinha da análise de regressão, né? Então, soma de quadrado da regressão, 503,79, desvio 154,71, total 658,5. Grau de liberdade da regressão, eu falei para vocês que é 1, né? No caso da regressão linear simples. O total, ele é o número de observações que você tem menos 1. Quantas observações eu tenho? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 menos 1, 9 graus de liberdade que eu tenho. E como que eu chego no grau de liberdade do resíduo? Eu pego o total menos o da regressão, 9 menos 1, chego no valor de 8. Ok? É baixo, né? Não é um valor tão alto, igual eu falei, ideal aí que fosse pelo menos 10, né? Quadrado médio do resíduo, ele vai ser sempre a soma de quadrado dividido pelo grau de liberdade. Então, para regressão, pego 503,79, divido por 1, chego em 503,79. Desvio, 154,71, dividido por 8, 19,33. Como que eu calculo o teste F? Faço o quadrado médio de regressão dividido pelo quadrado médio do resíduo, ou do desvio, né? Desculpa. Eu acabo falando muito resíduo, tá, gente? Estou mais acostumado com a palavra resíduo. Do desvio. 503,79 dividido por 19,33, a gente chega em 26,06. Se a gente for lá na tabela do teste F, igual nós fizemos ontem, né? Olhar o valor tabelado, esse valor vai ser menor, né? Então, significa que o nosso valor de 26,06, ele é significativo. Ou seja, o que isso significa, gente? E esse valor de beta que nós encontramos aqui, que é a nossa regressão, é significativa. Porque às vezes a gente encontra esses valores aqui e não é significativo. Então, ou seja, não tem diferença de zero, né? No nosso caso, tem. Então, o nosso beta, ele é significativo. A gente pode confiar, né, que esse valor, esse aumento realmente acontece com uma significância estatística. E o cálculo do coeficiente de terminação. A gente pega a soma de quadrado da regressão, 503,79, divide pela soma de quadrado total, 658,5, chegando no valor de 0,7651. Então, no nosso exemplo, né, a gente pode chegar na seguinte conclusão, que 76,5% da variação no número de clientes é explicado pelo número de anos de experiência do funcionário. Tem outros 24,5% aí que ficou no erro experimental, que pode ser explicado por outra coisa, né? Não é só os anos que o funcionário trabalha que vai influenciar. Por exemplo, o cara ser amigável com os clientes, o cara resolver os problemas, né? Tem outras coisas aqui que vão influenciar, que aí você pode até, no segundo momento, inserir dentro de um modelo de regressão linear múltipla, né? Aí você passaria da regressão linear simples para a regressão linear múltipla. Mas para o nosso exemplo aqui de regressão linear simples, né? Nós temos um valor de coeficiente de determinação de 76,51. Né? Então, um valor, se a gente pegar na literatura, aí considerado aceitável. Né? 76,51%. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês hoje é isso, né? É isso tudo, né? Para quem nunca viu, é bastante conceito. Então, o que eu sempre falo com vocês, ó, assistiu a aula, tendo tempo, assiste de novo, porque eu sei que são bastante conceitos, são conceitos importantes. E agora, e coloca as dúvidas lá no nosso grupo do WhatsApp, né? Quando você assistir novamente, ou aqueles que vão assistir pela primeira vez também. Pessoal, perguntas? Deixa eu ver se tem alguma aqui no chat. Tem várias, eu acho, né? Opa, tem várias. Vamos lá. Ó, o colega, o João, colocou aqui pra gente, ó. Em economia, N precisa ser bem grande. Exatamente o que eu falei. Isso acaba variando muito de área para área.
Tem áreas que aceitam um N pequeno, tem áreas que não aceita. Dependendo da área, o N tem que ser 100, né? Você não vai usar um N de 20, igual que eu comentei. A Josiele colocou aqui, ó. Vou deixar a pergunta para assistir a resposta depois, tá? Porque eu vou precisar sair. Ah, tá. Se tenho marcha de absorção de nutrientes e é independente versus marcha de crescimento da cultura no decorrer do tempo, que é também independente. Daí não é regressão linear simples. Aí você tem que trabalhar com a regressão linear múltipla, porque aí você Ela vai colocar. corrigiu. Léo, ela corrigiu, não é independente, é dependente, mais embaixo. Estou corrigindo a pergunta acima. Ambas são Ah, dependentes, não são a resposta. tá. Quando nós temos mais de uma variável dependente, porque essa pergunta é boa, gente. Aqui nós estamos falando mais de experimentação, porque, vamos dizer, é o foco do curso, né? Estatística experimental. Mas dá para você fazer também o modelo de regressão trabalhando com duas variáveis independentes. Tá? Ó, desculpa, duas variáveis dependentes. É, é possível montar um modelo dessa forma. Tá? Como a gente não precisa de repetição, porque qual que é a questão de você trabalhar com duas variáveis dependentes? Você não vai ter repetição, né? Porque essas variáveis, a não ser que for um acaso, né? Então, é possível. Dá para fazer sim, tá? Tem alguém com a mão Oi, levantada. Léo. Pode perguntar. Eu ainda estou aqui. Acabou que ainda não saí. Tá, eu entendi. Então, assim, mas como eu tenho repetições no experimento, a minha repetição única ali para eu rodar no R vai ser a média das repetições que eu tive, né? No caso, eu vou ter um Pode. valor único, mas eu vou ter a média das repetições. Eu vou conseguir colocar um valor único, é que vai ter muitas variáveis, né? Muitas coisas ao mesmo tempo ali. Cada nutriente vai ser um ponto, né? Então, vai ficar uma coisa enorme. Então, não pode ter repetições, mas a minha repetição vai ser a média, né? Aham, sim. Isso, dá para você fazer. Mas aí você faria nutriente por nutriente, tipo, sei lá, potássio. E aí você avalia o potássio, depois avalia o fósforo, você quer colocar tudo dentro do mesmo modelo. Então, eu ainda não sei, ainda estou pensando como ficaria melhor, né? Mas todos os nutrientes no mesmo modelo ficaria muito pesado, acredito. Eu não sei. Eu acho que pode começar, quando a gente trabalha com nutrientes, são muitos, né? Pode começar a camuflar os resultados de um com o outro. Tem que testar, né? Mas você vai ter que testar na época, tentar montar um modelo super grande, né? Que aí seria um modelo de regressão linear múltipla, com vários nutrientes, ou tentar fazer nutriente por nutriente também e ver o que encaixa melhor para o seu objetivo, né? Sim. E esse curso de regressão linear que tu vai mostrar múltipla vai ser mais para frente no decorrer do ano, né? Tu falou. Ou ele vai ser em julho, porque agora em maio nós temos o curso de design de gráficos, né? E aí o próximo curso é julho, né? Depois desse de maio é em julho. Aí ou vai ser o de regressão ou vai ser machine learning, ainda não decidi. E aí o outro, no caso, que não foi em julho, vai ser em setembro. Então ou ele vai ser em julho ou ele será em setembro. Ah, Tá? perfeito. Tá bem. De nada. Tem alguém com a mão levantada. Quem? Deixa eu ver quem é. Eu levantei a mão, é uma coisa bem simples, Leonardo, se você puder sanar. Na aula Pode falar. prática, você está me ouvindo? Aham, tô ouvindo. Na aula prática, você vai rodar um modelo de regressão linear simples e, por exemplo, você vai avançar, por exemplo, pela análise gráfica. Quero dizer o seguinte: geralmente você vai gerar um gráfico, você tem uma equação gerada com coeficiente linear e angular. Então, Uhum. isso obviamente dá um gráfico simples, Sim. né? Uhum. Plano X e Y. E você pretende rodar isso na aula ou você só vai rodar, por exemplo, a tabelinha com a análise de variância? O que você pretende fazer
Tá. Por exemplo, você vai explicar o que significa o coeficiente angular 2,81, quer dizer, qual é a implicação disso? Se estivesse ali com um sinal negativo, teria uma inclinação negativa, você vai falar sobre essas coisas? Eu sei que isso é muito básico, mas eu quero saber se você vai falar. Tá? Então, Porque em economia, por exemplo, a gente tem modelos muito simples, em que a gente pressupõe, por exemplo, na macroeconomia, uma relação linear positiva entre consumo e renda. Acho que vale tu manter a ordem ali das perguntas que foram colocadas no texto, depois abre para perguntas orais, né? Tem uma ordem ali já, certo? Desculpa. Eu acho que seria legal. Primeiro responde todas as do chat e depois a do pessoal, né? Ok? Tá bom. Podemos fazer. Mas só respondendo então a do João. Então, João, eu expliquei o beta, né? Eu falei do 2,81, o que é, o que significa. Depois, se você quiser voltar um pouquinho na aula lá na gravação e olhar, mas eu vou estar falando na aula novamente. A parte gráfica, eu não entro na parte gráfica nesse curso, tá? Então eu vou mostrar lá os resultados, as saídas do software, sem entrar na parte gráfica. É por uma questão de tempo mesmo, porque a parte gráfica é uma parte que ocupa bastante tempo dentro do curso, e aí a gente tem um curso, vamos dizer, à parte para essa parte, tá bom? Tá, obrigado. Era o que eu queria saber mesmo, essa segunda parte, porque eu entendi, a parte conceitual está muito clara. Tá, obrigado. Tá, perfeito. Então vamos lá. Mas o R² pode matematicamente chegar a zero? Olha, eu nunca vi o coeficiente de terminação zero, porque o zero eu acredito que não, porque se você tiver zero, a gente teria que, para ter zero, a soma de quadrado da regressão tem que ser zero. E eu acredito, para a soma de quadrado ser zero, é só se eu não variar os meus tratamentos. Então, não dá para, matematicamente, não dá para a gente chegar num coeficiente de terminação zero. Pode ser próximo de zero, mas zero, acredito eu que a gente não consiga chegar. Só se for em experimentos determinísticos, eu acho que soma de quadrado igual... aí é o que eu acabei de falar, né? Já trouxe aqui. É possível fazer cálculo de amostra por meio do R? Acredito que tem fórmulas para isso, certo? Calcular número de amostras? Acredito que sim, mas aí eu tenho que checar. Não é uma área que eu atuo tanto essa parte de número de amostras. Bom, as do chat foram essas, né? Ficou alguma sem responder? Não, né? Aqui para cima tem. Tá. Desculpa, gente. Tem aqui para cima. Isso é de hoje? Espera aí. Deixa eu ver aqui. Aqui no Teams, qualquer chamada consegue silenciar o microfone de outra pessoa. Tá. Isso aqui é só vocês colocaram, né? Aqui. Desculpa, eu pulei umas perguntas aqui, né, gente? Eu não tinha visto que tinha perguntas aqui em cima, não. No teste de... Isso aqui até em relação à aula de ontem, né? Pelo que eu vi. No teste de Tuque, o número de repetições deve ser o mesmo para os tratamentos. Pode... Isso aqui é de hoje ou de ontem? Agora fiquei na dúvida. Bom dia, Léo. Esse é de ontem. É de você ontem. Respondeu no Perfeito. Desculpa, Obrigada. gente. É que o chat está seguindo. Eu fiz confusão aqui agora. Você faz curso específico de correlação e casualidade? Correlação eu explico dentro do curso de análise multivariada. Foi o curso que aconteceu em janeiro, tá, gente? E assim, em relação a cursos, pessoal, alguns de vocês aqui já devem até fazer parte do West Class. E aqueles que não fazem, no final desse curso aqui, vocês terão a possibilidade de entrar no West Class. Léo, o que é o West Class? O West Class é uma plataforma dentro da Hotmart mesmo, onde o aluno que participa dela tem acesso a todos os meus cursos ao vivo. Ou seja, tem cursos desde 2021 lá dentro da plataforma, tá? E quem está na plataforma vai ter acesso a todos durante o ano. Então, na última semana do curso de vocês aqui, na quinta-feira à noite, eu faço uma aulinha extra explicando o West Class, e aqueles alunos que quiserem participar poderão, né, participar e ter acesso a todos os cursos ao vivo de forma vitalícia, tá?
É bem legal assim, o S-Class para quem quer fazer outros cursos, né? Porque eu estou vendo vocês perguntando sobre modelo de regressão, sobre a parte gráfica. Vale muito a pena fazer parte do S-Class, porque você já vai ter acesso a tudo, né? E, por exemplo, ano que vem eu monto o curso estatística experimental de novo. Normalmente esses cursos têm a gente vai mudando, né? Porque os pacotes do R vão evoluindo, vão melhorando, a gente acaba mudando e você vai ter acesso a tudo isso, né? Via plataforma, sem pagar mais nada por isso. Então é bem legal. Mas aí é só lá no final do mês que a gente vai fazer o lançamento da turma 2, tá bom? Bom, do chat finalizou. Então vamos agora para o pessoal com a mão levantada aí. Silvia. Oi, Léo, bom dia. Bom dia. Léo, queria te fazer uma pergunta assim em relação a um experimento que eu tenho, pensando na regressão e nas repetições, tá? Tá bom. Eu estou testando o efeito do tempo na decomposição. Então, na perda de massa, na perda de nutrientes, por aí vai, certo? Perfeito. O meu delineamento inicial eram 3 parcelas de um determinado tipo de vegetação, tá? E dentro dessas 3 parcelas, eu vou coletar todo mês 5 saquinhos, 5 réplicas em cada parcela, certo? Perfeito. Uhum. E aí, aquela questão da aleatoriedade, né, que a gente não consegue controlar os fatores externos, uma das parcelas eu perdi o acesso, tá? Por conta de chuvas, as árvores caíram e não tem mais como chegar lá. Uhum. Aí a minha pergunta, com 2 parcelas e 5 repetições por mês, eu consigo rodar uma regressão tranquila ou não? Tranquilo. Tem bastante informação. E aí o que vai ser? A sua variável independente é o mês de coleta, né? Então, claro que você vai colocar ele numérico, né? Então, sei lá, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, né? E a sua variável dependente vai ser, por exemplo, a perda de massa que você falou, as outras variáveis, né? Para cada variável você vai rodar uma regressão. Super tranquilo, você tem muitos pontos, né? Para cada mês você vai ter 10 pontos, é muita coisa. Para regressão é muita coisa, né? Ah, então tá. Agora, se eu fosse fazer as comparações, né? Vamos supor, comparar a parcela 1 com a parcela 2, fazer uma nova, seria possível ou não? Dá para fazer, sim. Aí você teria. Aí a gente vai até falar na última semana que é o experimento fatorial. Você meio que teria um experimento fatorial aí, onde um fator é o tempo, que você vai ter vários tempos, né? Mês 1, 2, 3, 4. Outro fator seria as suas parcelas, 1 e 2. E dentro dessas parcelas você tem a repetição. Então, isso é um exemplo de experimento fatorial, tá? E aí na última semana a gente vai mostrar direitinho como calcula, como faz no R, e você vai ver que encaixa perfeitamente no seu trabalho. Certo. E agora é a última pergunta, tá? Pensando nesse exemplo, mas em vez dessas 2 parcelas estarem no mesmo tipo de vegetação, elas estarem em vegetações diferentes, aí seria necessário eu ter mais de uma parcela, né? Não, mas você falou que faz 5 amostras dentro de cada parcela, né? Aí não tem problema, porque essas suas amostras podem ser as suas repetições. Tá? Não tem problema, então. Aí você vai estar comparando vegetações diferentes, né? Nesse caso. Vai ter a vegetação 1 e vegetação 2. Assim, é claro, pessoal, que eu não estou vendo os dados da Silvia, eu não peguei para ver, porque eu falo que não tem problema para montar um modelo, montada tranquilamente. Aí a gente vai ter que checar aquelas pressuposições, que aí eu já não sei, porque assim, como as amostras, eu não sei o tamanho da área, essas amostras são bem aleatórias, se não são, se a gente vai conseguir ter não correlação dos erros, aí é outra história, mas montar tranquilamente, sem problema. Ok, Léo, obrigada. Cícera, tem uma pergunta? Sim, bom dia. Bom dia. Primeiro, em relação à dúvida da Silvia anterior, o mês seria variável independente ou dependente? Independente. E aí, o que ela for coletar no experimento, por exemplo, ela falou de massa, né? Que ela coleta, aí a variável dependente. Essa variável depende, né, do mês, por exemplo. Cada mês, né?
O Maze não depende de nada, ele vai ocorrer, né, independente de qualquer coisa. E o que ela coletar dentro do experimento são as variáveis dependentes. E as repetições, ela está associada ao grau de liberdade, o desvio do grau de liberdade, que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Isso, as repetições estão associadas porque o grau de liberdade, como que ele é calculado? O grau de liberdade total, ele é o número de parcelas menos 1. Então, né, cada repetição é uma parcela, né? Então, quanto mais repetições você tem, maior seu número de parcelas, né? Então, por exemplo, no caso da Silvia, vamos supor que ela tem 3 meses de avaliação. 3 meses, ela tem 2 parcelas, 2 vegetações ali diferentes, né? Então, 3 vezes 2, 6. Dentro disso, ela ainda avalia 5 amostras. Então, 6 vezes 5, 30. Então, ela tem 30 parcelas experimentais. 30 menos 1, 29. Então, seria o grau de liberdade total. Menos 1 grau de liberdade da regressão, 28. Então, ela teria, eu estou chutando aqui, né, eu não sei quantos meses que ela avaliou, ela teria um grau de liberdade de 28 por desvio, que é um grau super alto, né? Bem tranquilo de se trabalhar. Então, sim, a repetição, ela influencia muito nos graus de liberdade do desvio, tá? Quanto mais repetições, maior vai ser o grau de liberdade. São 12 meses, Léo, só te... Então, a Silvia vai ter mais de 100 graus de liberdade para o resíduo aí, é super tranquilo. Tá ok, então, obrigada. De nada. Mais perguntas, pessoal? Pessoal, e mais uma vez, ó, surgindo dúvidas depois, porque talvez você não tenha pergunta agora, depois você fala, putz, aqui eu poderia aplicar isso no meu experimento, será que dá certo? Manda lá no grupo, gente. Manda lá no grupo que eu vou respondendo. Eu olho o grupo normalmente 2 vezes ao dia, tá? Eu olho na hora do almoço e às 5 da tarde. Na hora de finalizar o trabalho, tá? Eu não olho o grupo à noite e não olho o grupo fim de semana, tá? Mas pode deixando as perguntas. Você lembrou de uma dúvida lá no sábado, pode deixar que na segunda-feira eu vou responder, tá bom? Só para deixar. Léo, Oi. não é bem uma dúvida, é só para perguntar, aquela colega que estava com problema no R, quando ela abria o script estava em branco, você sabe se ela conseguiu resolver? É a Silvia, né? Não conseguimos, né? Eu achei alguns caminhos aqui. Um deles, o cara pede, ele recomenda fazer aquele processo de reabrir o script com uma outra codificação. Que ele reopen, que ele parece que tem uns bugs. Eu posso copiar os links aqui no chat, aí de repente algum desses pode caminhos colocar. ela Claro. consegue. Parece Muito que isso aí foi um obrigado. problema que teve numa versão antiga do R, numa versão 4 ponto alguma coisa, mas que já era para ter sido corrigida. Mas o problema não é o R, é o conflito do R com o Windows. Do R com Windows, entendi. Então talvez um desses caminhos aí consiga ajudá-la a resolver. Não, legal, muito obrigado. É o Adolfo que falou? Isso, eu mesmo. Muito obrigado, Adolfo. Nada. Adolfo já é aluno antigo nosso aí, né? Sabe mais do R que eu. Nada. Muito tempo aí já conosco. Ô, Leo, uma curiosidade para ti. E você vai trabalhar com regressão de polinômios também aqui? Não, aqui nesse curso não. Beleza, não, sou curioso mesmo. Mas só no curso de modelos de regressão, aí a gente entra nas regressões polinomiais. Aqui só regressão simples mesmo, porque eu preciso mostrar para vocês como que... Porque a hora que a gente for rodar a análise de variância no R, tem alguns pacotes que você tem que definir se o seu tratamento é quantitativo ou qualitativo. Se você escolher que o tratamento é qualitativo, ele vai te dar toda a análise em cima de teste de comparação de média. Se você escolher que ele é quantitativo, ele vai te dar toda a análise em cima de modelos de regressão. Então, por isso que eu estou primeiro mostrando os testes, né? Mostrei ontem os testes de comparação de média e hoje a regressão. Aí, na terça-feira, a gente vai rodar no R. Aí vocês vão ver como que a gente tem que diferenciar ali no pacote para determinada análise. Mas aí, esses pacotes, eles só rodam a regressão linear simples, roda a simples, a quadrática e a cúbica. Vocês vão ver lá o resultado.
Mas aí, regressões mais complexas, aí a gente vai ter que ir para o curso específico mesmo de regressão, que aí tem muita coisa para falar sobre isso. Né? Perfeito, Leo. Obrigadão, viu? De nada. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Então agradeço muito aí a participação de vocês, tá? Espero que vocês estão gostando aí do curso, estão aprendendo aí toda essa parte de experimentação. Eu sei que é muita coisa, né? É por isso que a gente deixa as aulas gravadas de forma vitalícia, porque aí vocês podem ir, voltar, assistir com mais calma, porque aqui não dá para a gente parar muito, né? Senão a gente não acaba a aula. Mas a gravação você pode parar, talvez até olhar um outro material, né? E depois voltar. Então, é o legal de ter a parte da gravação também disponível, né? Para que vocês possam sempre estar olhando essas aulas. Então, agradeço muito a participação de vocês e nos vemos amanhã para a nossa próxima aula. Um abraço a todos. Tchau, obrigado pela aula.